Seja bem-vindo ao canal Classe de Professores. Hoje estudando um tema da lição da Escola Sabatina, o de número 8 da nossa discussão desse trimestre, Como Interpretar as Escrituras. A lição 8 tem um título interessante que vai ser repetido na semana que vem. Só que nesta semana estudaremos a parte 1 e a semana que vem, naturalmente, estudaremos a parte 2. O que esse título tem a ver com a interpretação da Bíblia? Gênesis é o livro da Bíblia que contém a vida antes e depois do pecado, que contém as origens. Há temas esboçados em Gênesis que são a base para toda discussão teológica em toda a Bíblia, até o livro do Apocalipse. Portanto, como entendemos Gênesis vai determinar a nossa interpretação da Bíblia nos demais livros, nos demais capítulos, nos demais versículos que temos a partir de Gênesis 1, verso 1 para frente. Então, nessas 2 semanas nós vamos estudar alguns temas e que a compreensão desses temas teológicos vão influenciar, vão determinar o tipo de interpretação que daremos a passagens bíblicas em todos os seus 66 livros. Quais são esses temas? O primeiro deles tem a ver com a nossa origem. O número 1 é nossa origem. Gênesis 1, verso 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso quer dizer que nós existimos porque Deus nos criou. Ponto final. Mas nós existimos porque Deus nos criou e também porque Ele nos criou com um propósito de servi-lo, de adorá-lo. Nós sabemos a nossa origem, de onde viemos. A gente não veio de uma explosão em laboratório, não evoluiu de uma ameba, de um protozoário ou de um ser inferior a nós, mas nós viemos das mãos maravilhosas e criadoras do nosso Deus. Então, a grande verdade é que a Bíblia, ela ensina que Deus é o Criador, mas que, na verdade, toda a divindade esteve envolvida na criação. Gênesis 1, verso 1 e 2, determinam que mais de um estiveram presentes na criação. O Pai, porque a palavra Deus em Gênesis 1, verso 1 está no plural, Elohim, que quer dizer que a divindade, que o trio celestial esteve envolvido. Ali está o Pai. Quando você vai para o verso 2, você vê o Espírito Santo. E depois, lendo Colossenses e outros livros do Novo Testamento, lendo o próprio Evangelho de João, capítulo 1, você vai perceber que o Criador, o agente ativo da criação, foi Jesus. Portanto, não é errado dizer que Deus criou, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Mas quem foi o mestre de obras? Quem foi o agente ativo na criação? Isso foi conferido a Jesus Cristo, o Filho. Portanto, o meu entendimento de Gênesis 1 vai determinar o meu entendimento de toda a Bíblia. Porque se eu não creio que foi Deus o Criador, que eu vim por uma evolução, mesmo que essa evolução tenha sido teísta, ou seja, aquela evolução que acredita que Deus, na verdade, deixou as coisas irem evoluindo, Ele foi controlando para chegarmos onde chegamos, nós vamos ter sérios problemas de ordem teológica, de ordem doutrinária em toda a Bíblia. Então, por exemplo, nós vamos ter problemas com os dias da criação, e vamos ter problema com o próprio sábado, porque se o mundo foi criado em longas eras, aquela história de Gênesis 1, que no princípio criou Deus, foi o dia 1º, foi o dia 2º, foi o dia 3º, ela se invalida. Tanto é que quando examinamos Gênesis 1, a palavra Yom, que é a palavra para dia, refere-se a um dia de 24 horas. É um dia que normal, não tem nada a ver com eras. Né? O termo, inclusive, foi usado no singular, né? Não no plural, significando um dia único, né? Um segundo tema, além desse da criação, da nossa origem, criados por Deus, é a questão do sábado. O texto de Gênesis 2, 1 a 3 diz que assim que terminou a sua obra criativa, Deus descansou, abençoou e santificou o sábado. E esse conceito do sábado é depois repetido em toda a Bíblia. Você vai para Êxodo 20, você tem o sábado no 4º mandamento. Depois você pode ir para Isaías 56,
quando nós lemos ali que Deus convida até aqueles que não são judeus, derrubando por terra essa teoria de que o sábado era só para o povo judeu. Isaías 56, 6 e 7 diz que Deus convida os estrangeiros também para o servirem, para o adorarem e para guardarem o sábado. Isso fazia parte do pacote de Deus para eles. Depois você vai para o Novo Testamento e você encontra Jesus guardando o sábado, e aí uma grande polêmica, alguns dizem, mas Jesus não guardou o sábado, parece que ele era contra o sábado. Se você ler com atenção, fazendo a correta interpretação, você vai logo perceber que Jesus não era contra o sábado, Jesus era contra a maneira errada de se guardar o sábado da sua época, a maneira farisaica, a maneira extremista, a maneira legalista. Mas Jesus disse que no sábado era um dia de adorar a Deus, tanto é que ele foi à igreja segundo o seu costume, em Lucas 4,16, e ali ele participou de um culto. Ele podia perfeitamente não ir, romper com isso tudo se não fosse verdade. Ele quase não falou sobre o sábado, porque não precisava, porque todo mundo guardava. Ele precisava falar de outras coisas, e foi o que de fato ele fez. Mas isso não invalida o sábado absolutamente. Enfim, há uma longa discussão sobre o sábado, esse não é o tema aqui, mas a nossa compreensão do sábado, a base dela não está em Êxodo, não está no Novo Testamento, mas está no livro de Gênesis, quando tudo começa, antes de existir o pecado nesse mundo, Deus deu o sábado como um mandamento universal, aplicável a todos os homens em todas as épocas. Então, se eu não compreendo assim Gênesis, eu vou ter dificuldades para interpretar os capítulos, os livros e os temas restantes de toda a Bíblia. Um terceiro ponto, um terceiro tema de Gênesis que é crucial para a nossa interpretação de toda a Bíblia é a questão do casamento. Né? Hoje se fala do casamento entre homem e homem, entre mulher e mulher. Né? O texto de Gênesis é claro, Gênesis 2, 21 a 24, deixa claro, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. O casamento é entre um homem e uma mulher, e ambos se unem fisicamente, espiritualmente e emocionalmente para viverem uma nova vida. Então, a minha compreensão de Gênesis vai determinar toda a minha compreensão da Bíblia e vai determinar toda a minha religião, vai determinar toda a minha teologia, toda a doutrina que eu prego, que eu aceito. Um quarto ponto, que está ligado a esses três primeiros, que nós temos no livro de Gênesis, que é crucial para a nossa compreensão da Bíblia, é a questão do pecado, é a questão da queda do homem no pecado, do homem e da mulher, e a própria cruz de Cristo, o seu significado de salvação para nós. Gênesis 1:31 diz que tudo que Deus criou era bom, então não havia defeito na criação nem no Criador. O que ocorre é que o homem e a mulher, logicamente, escolhem desobedecer às ordens claras e explícitas de Deus, e eles incorrem no que nós conhecemos como pecado. E quando você lê Gênesis 3, Gênesis 4, não é? E você vai indo até chegar em Gênesis 6, quando nós temos aí, de fato, a pandemia do pecado e o mundo teve que ser destruído no dilúvio, você percebe que em todos esses momentos, apesar da pecaminosidade do homem, Deus sempre está prometendo um Salvador. Gênesis 3:15, Gênesis 3:9, Deus procura o homem e diz: onde estás? Gênesis 3:15, ele faz a promessa de um Salvador, do descendente da mulher, que é Jesus Cristo, que estaria esmagando a cabeça da serpente, que é Satanás. Isso demonstra que o pecado, embora tenha entrado pela desobediência de um Adão, foi resolvido o seu problema, foi pago o pecado pela morte de outro Adão, que foi Jesus Cristo, segundo o livro de Romanos 5, verso 12. Então, aí você tem em Gênesis uma compreensão da história da humanidade. Criados perfeitos, caídos em pecado, mas salvos em Jesus Cristo e com garantia de vida eterna. Essa é a história da Bíblia. É criação, queda e salvação. Baseados nisso, nós podemos entender toda a Bíblia, todo o grande conflito e toda a história da criação. Então, eu terminaria a lição dessa semana fazendo uma pergunta aos meus alunos. Você realmente acredita que o texto de Gênesis é verdadeiro? Que o que está escrito ali foi realmente algo providenciado por Deus?
Ou aquilo ali seria uma teoria, aquilo ali seria uma lenda, como muita gente diz, a lenda de Gênesis, a lenda da criação, a lenda do pecado, a lenda do dilúvio. Será que é isso mesmo? Ou nós realmente cremos e isso nos dá base para entendermos todo o plano de Deus, todo o plano da salvação? Converse um pouquinho com os seus alunos e a gente volta a se encontrar aqui nesse canal. Aliás, antes de terminar, um apelo a você. Divulgue esse canal para os seus amigos. Coisa boa a gente divulga para os amigos, né? Então divulgue aos seus amigos, inscreva-se nesse canal se você ainda não está inscrito, divulgue aos seus amigos, dê likes aí, isso vai nos ajudar para prosseguir com esse canal que é voluntário e que propõe-se ajudar os professores e os alunos da Escola Sabatina a terem uma visão geral, didática da própria lição da Escola Sabatina. Um abraço para você, nos encontraremos por aqui.